Por que as pessoas se agarram tão fortemente à ignorância? Por que eu estou perguntando isso? Vou falar de duas experiências que eu tive nessa última semana. Uma foi, se não me engano, na quinta-feira ou na sexta-feira, e a outra foi hoje. E a experiência foi a seguinte, foi com dois amigos. E um deles, na quinta-feira, eu mandei uma crítica ao Bolsonaro, um vídeo, na verdade, da análise de um intelectual, e era uma crítica ao Bolsonaro. E é uma crítica ao Bolsonaro porque eu, particularmente, sempre fui um grande crítico de todos os ex-presidentes quando eles eram presidentes. O Fernando Henrique, o Lula, Dilma, o Temer e agora do Bolsonaro. Isso porque a gente vive numa democracia e o meu objetivo é problematizar a realidade para que a gente evite os extremos. A maioria dos indivíduos não tem muito essa noção, ou se tem também não quer fazer esse papel, né? Não quer ser o sujeito que vai problematizar a realidade ou problematizar as soluções ou possíveis soluções que são apresentadas, mas esse é o exercício de democracia. Se não tiver ninguém para fazer isso, deixa de ser uma democracia. E óbvio que não sou só eu que faço isso, tem um monte de gente que faz isso, e eu sou apenas um deles. E no meu meio, entre os meus amigos, eu faço isso, como sempre fiz. Mas eu enviei na sexta-feira ou na quinta-feira para um desses meus amigos, e a resposta dele foi, em primeiro lugar, ele não assistiu o vídeo, porque o vídeo tinha um título e ele respondeu, deu uma resposta em cima do título, mas o teor não tinha nada a ver com o que ele estava dizendo, o teor do vídeo que eu enviei para ele, e foi uma resposta raivosa, né? Como se a gente estivesse numa briga de Flamengo e Vasco, de torcida, e defendendo os nossos emblemas, né? Como se eu fosse anti-Bolsonaro e ele fosse pró-Bolsonaro, e como se só existissem essas duas opções. E o outro exemplo foi hoje, que eu enviei um outro vídeo para um outro amigo falando sobre um outro tema, e o vídeo tinha mais ou menos meia hora, e ele mesmo me disse que não conseguiu assistir nem 5 minutos do vídeo, que o vídeo era horroroso, que o nível intelectual era baixíssimo, e que se as minhas referências eram essas, que eu estava mal, né? Então, isso, na verdade, agora eu estou rindo um pouco, achando um pouco de graça, mas isso me dá uma angústia muito grande. Não porque eles sejam a favor do Bolsonaro, né? Ou tenham uma opinião diferente da minha, porque eu acho que isso é o esperado. Eu vivo num mundo em que as pessoas pensam diferente de mim em um monte de coisas, um monte de temas. A política é só mais um desses temas. Então eu estou acostumado a viver num mundo em que as pessoas pensam diferente. Mas o que me deu angústia foi o apego desses meus amigos à crença de que agora a coisa vai dar certo. E isso é uma crença, isso é uma esperança ingênua e boba. E digo mais, é uma crença idiota. Porque é claro que eu quero que as coisas melhorem esse ano, eu quero que as coisas melhorem no próximo ano, eu quero que a vida seja melhor. Agora, eu acreditar que a vida vai ficar melhor porque eu coloquei lá um representante e que por causa disso, dessa esperança que eu tenho e desse sucesso que eu tive, né, em pôr lá em cima aquele que eu apoio, em nome disso, eu abri mão de um senso crítico, de um olhar mais cuidadoso, isso é abraçar a ignorância com toda vontade. E eu acho que essa raiva mostra muito isso, né? Quando você está tão apegado a certas verdades e vem alguém e te oferece uma outra interpretação sobre aquilo, isso ou pode te fazer refletir a respeito, que não foi o caso deles, né? E aí você pode olhar para aquilo que você acredita a partir de outras perspectivas que você ainda não tinha visto, ou não, você pode assumir a atitude deles, que é crer cegamente que agora as coisas vão e você achar argumentos de todos os lados para comprovar aquilo que você já acredita e permanecer aí na sua ignorância, abraçado na sua ignorância.
E é tão ignorante que mesmo se as coisas derem certo, ele não vai nem saber analisar o porquê que deu certo. Ele vai achar que é por causa da crença dele, né? Ele vai abraçar mais uma vez aquelas crenças e dizer que foi por causa disso. Então, eu acredito que esse é o tipo de atitude que a gente menos precisa agora. Esse realmente é o tipo de atitude que vem acompanhando a humanidade desde sempre. O amor à ignorância é muito grande. Em primeiro lugar, porque isso traz um conforto muito grande. Quando eu faço uma crítica ao Bolsonaro, é como se eu estivesse atacando a fé desses meus amigos, a esperança, a crença deles. E é como não. Na verdade, para eles significa isso. E para mim não significa isso. Eu acredito que para que a gente tenha uma sociedade saudável, a gente deve debater o tempo todo sobre tudo. Ou tudo que diz respeito à vida pública, pelo menos. As vidas individuais têm a ver apenas com a vida de cada indivíduo. Agora, os assuntos públicos, eles devem ser discutidos e refletidos constantemente. Até porque a gente não sabe qual é a resposta certa para as coisas. A gente está em busca de uma melhor maneira de realizar as coisas. Ou, pelo menos, a gente deveria estar. Democracia é isso. Não é simplesmente uma batalha de crenças ou uma batalha de narrativas. No entanto, mesmo eu dizendo isso tudo para eles, durante meses atrás, porque eu não dialoguei com esses amigos meus só nessa última semana, eu venho dialogando com eles desde que a gente é amigo. Só que das eleições para cá a coisa mudou muito. Acredito que não foi só para mim, deve ter mudado muito aí também para você que está me assistindo. Independente do lado que você tenha assumido aí, você deve ter visto que as pessoas, deve ter sentido que as pessoas estão muito mais apegadas aí às suas crenças e à sua própria ignorância. E aí, dentro dessa minha angústia que foi gerada, antes de gerar essa minha reflexão que eu estou aqui dividindo com vocês, eu quis entender um pouco de, como eu já tinha dito em outros vídeos, como para mim Jesus foi a figura mais libertária que já esteve aqui sobre a Terra, eu me perguntei o seguinte: o que é que Jesus diria sobre isso? No momento que ele estava lá, no momento em que ele viveu aqui entre nós, ele enfrentou esse tipo de ignorância também. Ele tinha diante dele classes sacerdotais, grupos religiosos, facções religiosas que disputavam o poder entre si, e Jesus era o inimigo de todas elas, na verdade. Eles viram Jesus como um inimigo de todas elas. Justamente porque Jesus era aquele que propunha que as pessoas repensassem suas posições, refletissem a respeito de por que as coisas são como são, se organizam da maneira como elas se organizam. E isso gera, obviamente, muito desconforto, principalmente para quem está no poder. Então, analisando e estudando um pouco aqui a respeito das palavras de Jesus, eu encontrei aqui uma narrativa em João, no capítulo 10, sobre esse tipo de situação. Jesus diante dos doutores da lei, aqueles que tinham as suas certezas, seus dogmas, e se abraçavam a essas suas certezas, essa sua ignorância, e tentaram encostar Jesus na parede, fazendo algumas perguntas para ele, no intuito de deixá-lo sem resposta ou fazer com que ele dissesse alguma heresia, do ponto de vista deles, o que seria uma heresia. No entanto, Jesus, já sabendo que essas pessoas não queriam ouvi-lo para refletir, ele deu a seguinte resposta. Vamos lá. João 10, tá? Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Então Jesus estava ali no território do inimigo, porque apesar de Jesus também ser um judeu e poder estar ali dentro do templo, ele era um sujeito que falava coisas que as autoridades não gostavam, que questionava a autoridade deles. Então ele estava ali no território do inimigo, dentro do templo. Rodearam-no os judeus aqui no caso em geral os mestres da lei, e perguntaram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. E isso é muito interessante porque os judeus tinham uma expectativa. Eles acreditavam que o Messias viria,
né, o Filho de Deus, o enviado de Deus viria para transformar a vida aqui na Terra num grande paraíso. E eles queriam saber, então, você não está falando aí de algum modo que você faz milagres e tudo mais, então fala pra gente se é ou não é o Messias. A resposta de Jesus, né? Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vocês não creem. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu acho essa resposta muito interessante, né? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: vocês não são dos meus. Quem não é dos meus, não escuta o que eu estou dizendo. Agora, quem é, ouve a minha voz e reconhece. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: quem está em busca da vida, que era o que Jesus estava oferecendo, quem está em busca de soluções para a vida, quem está em busca de respostas para que a gente viva de maneira cada vez mais abundante a nossa vida, esse vai reconhecer a minha voz. Esse está numa busca e quando ele me escuta, ele entende que ele encontrou aquilo que ele buscava. Agora, vocês não estão em busca da verdade, vocês não estão em busca da vida, vocês não estão em busca de uma melhor maneira de experimentar a vida. Vocês estão em busca de afirmar certezas que vocês já têm, pelos mais diversos motivos. Cada um pelo seu motivo, mas em geral para alcançar algum tipo de vantagem, seja social, seja ocupar um lugar na hierarquia, né? Ou seja, cada um tem sua própria motivação. Em geral é uma vantagem, né, pessoal. Quem está nesses lugares de autoridade, em geral, está buscando isso. E aí a resposta dele foi essa: eu lhes dou a vida eterna, para as ovelhas que estão em busca disso, né? E elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. E de novo os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho-vos mostrado muitos grandes milagres, procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejais? Então, a questão de Jesus, a resposta que eu tive, né, a essa minha questão, a essa minha angústia, foi que quem não está em busca das respostas não quer saber de reflexão. Essas pessoas acreditam que já têm a resposta. Elas já têm seus dogmas e suas certezas e estão abraçadas com ele. Como um mendigo se abraça no seu saco de lixo. Mas essas pessoas acreditam que aquilo não é um saco de lixo, né? Que aquilo é a verdade. E aí quem está em busca da verdade não adianta dialogar, não adianta discutir. Essas pessoas não querem discutir, eles querem atropelar você com o argumento deles. Então, será que isso é uma verdade na sua vida? Será que você se abraça fortemente à ignorância? Porque eu não estou te oferecendo aqui nenhum tipo de verdade imposta. Eu estou te fornecendo algumas sementes de reflexão para que você possa aplicar na sua vida se você quiser. Mas muitas pessoas têm dificuldade até com isso. Não conseguem ouvir 5 minutos de um vídeo de reflexão, porque se no início o sujeito já não der para ele as ferramentas para ele afirmar ou legitimar a crença que ele já tem, então para ele isso tudo é uma grande mentira. Espero que isso não seja uma verdade na sua vida. Espero que você seja alguém que esteja mais aberto a olhar para a realidade e a escutar o que a realidade tem a dizer para você, ao invés de querer que a realidade se encaixe dentro do seu mundinho, dentro das suas explicações, dentro da sua caixinha. E não se esqueça, tem uma frase muito interessante de um diretor de cinema americano chamado David Lynch, e ele faz uma análise que eu acho muito interessante. Ele diz: se a sua consciência é do tamanho, né, de uma bola de golfe, o mundo para você vai ser do tamanho de uma bola de golfe. Ou então, como os fenomenologistas diziam, né, lá no começo da fenomenologia, que aquilo que você vê da realidade, na verdade, é muito mais um espelho do que você é e do que você acredita, e não o que o mundo especificamente é. Então eu espero que essa reflexão tenha ajudado você
a aprofundar um pouco mais a respeito, a se aprofundar, né, mais sobre o que você pensa e por que você pensa. Será que isso é verdadeiro ou não? E em busca aí de mais ferramentas e mais informações para você constantemente ir construindo a sua narrativa e a sua visão de mundo. Se isso fez sentido para você, se inscreve aí no canal, aciona o sino para receber as notificações. Se você achar que deve, manda esse vídeo para alguém. E daqui a pouco a gente volta com outras reflexões.